Geminianos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tarô em Dupla. Meu nome é Thaís e esse mês eu que vou fazer a leitura de vocês, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, é uma leitura intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, tá? Pegue apenas o que fizer sentido para você. E se mesmo assim você sentir necessidade de uma leitura individual, particular, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o meu contato, tem o contato da Letícia. Eu sou terapeuta integrativa, a Letícia é terapeuta energética. E aqui abaixo vocês encontram o endereço das nossas outras redes para que vocês possam conhecer mais sobre o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, Gêmeos, o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver como está a energia de vocês no momento presente. A gente olha quais são os possíveis desafios, o que tem também de energias mais favoráveis, como desenrola o mês de vocês e no final tem um conselho do tarô, tá bom? Então tem bastante coisa pra gente olhar. Fica o meu convite aqui para você assistir a leitura até o final, Gêmeos. Vamos ver o que tem aqui para nós, né? Porque eu também sou geminiana de sol, então vamos ver o que tem aqui para o mês de julho. Vamos ver primeiro a energia inicial do coletivo de Gêmeos. 9 de copas, 3 de copas, 9 de paus. Então, olha só, tem muita energia de amadurecimento aqui para os geminianos, tá? Todo o número 9 traz essa força de responsabilidade, de maturidade. Gêmeos têm enfrentado aí alguns ciclos, né? Algumas fases, alguns movimentos que saíram um pouco do planejado, saíram um pouco aí do esperado e agora tem que saber lidar, né? O que eu faço com isso que chega até mim? Como eu lido com isso que chega até mim? Eu vou ignorar, vou interromper aqui onde estou, vou dar sequência nesse ciclo, vou levar essa história até o final para ver aonde vai dar, ou eu vou simplesmente largar e soltar tudo, tá? Tem aqui uma energia, um sentimento de estar um pouco cansado, sabe? Ah, mas sou sempre eu que tenho que flexibilizar, sou sempre eu que tenho que agir diferente, sou sempre eu que tenho que mudar a condução, sou sempre eu que tenho que ir atrás, que tenho que fazer, que tenho que resolver, eu que sempre tenho que arregaçar as minhas mangas para resolver se eu quiser que algo se resolva, né? Então aqui tem aqui um pouco dessa postura, né, de cruzar os braços. Eu cansei um pouco, então eu cruzo os braços porque agora eu quero esperar para ver o que vai acontecer, né? E não acontece muito se você esperar o outro lado, se você esperar o externo, tá? Não tem tanto movimento assim. Tem um pouco de deixar levar, tem um pouco de negligenciar o que é de fato importante. Então, se vocês quiserem olhar para essa determinada situação, né? Lembrando que essa leitura, ela não é para uma área específica da vida, tá, Gêmeos? Adaptem ao momento de vocês. Mas, neste momento, o que está acontecendo aí de mais importante e até de desafiador, né? Do tipo, como é que eu lido, como é que eu olho para essa situação e conduzo da melhor maneira possível, né? Se vocês quiserem realmente resolver, aqui está exigindo uma certa resiliência, tá? Por isso que tem muito amadurecimento para Gêmeos. Tem um amadurecimento porque ou é olhar para isso agora e resolver, ou vai ser mais do mesmo. Então, vai exigir aqui do geminiano paciência, resiliência
tolerância. E não no sentido de sacrifício, porque também está na direção do que vocês querem, tá? Mas para que isso aconteça, vocês vão precisar exercitar a resistência de vocês, tá? Deixa eu entender melhor o que é isso, Gêmeos. Sabe aquela frase, para cada escolha uma renúncia? Gêmeos está precisando abrir mão aqui de algo que sustentou por muito tempo para que possa realizar o que quer. Tá? Pode ser aqui um padrão, pode ser aqui um posicionamento, tá? Alguma coisa aqui que Gêmeos disse por muito tempo, isso eu não abro mão, isso eu não aceito. Talvez esteja sendo colocado diante de uma situação para enfrentar os próprios bloqueios, tá? E ver o que vai fazer com isso, tá certo? Principal desafio para Gêmeos no mês de julho. E o que temos aqui de força de solução? O que temos também de mais favorável? No desafio, o outro 9, meu Deus, outro 9, um 9 de ouros aqui, tá? Então, aqui a gente tem, ao mesmo tempo que eu tô falando, olha, Gêmeos vai precisar resistir, Gêmeos vai precisar ser mais perseverante, Gêmeos vai precisar ser mais resiliente. Tem aqui toda a dificuldade de Gêmeos de aceitar e fazer isso, tá? Porque acha que já fez muito, porque acha que já cedeu demais, porque acha que já tolerou demais, porque não aceita mais nada, tá? Não aceita aqui um comportamento. Eu não sei com quem que vocês estão lidando aqui. Pode ser parceiro amoroso, pode ser profissional, pode ser família, tá? Mas vocês estão lidando com alguém que não tem o mesmo comprometimento que vocês, tá? Pode ser em qualquer área da vida de vocês, adaptem ao momento. E essa pessoa não tem o mesmo comprometimento porque ela busca nesse vínculo com Gêmeos só a parte boa, só a vantagem, só o que é gostoso, o que é leve, tá? Só que vem acompanhado também das responsabilidades. Quando chega às responsabilidades, esse outro lado tá, poxa, assim, se for para ser tão difícil, então acho que não, tá? Então, aí que entra a paciência de vocês, se vocês quiserem. Tudo é se vocês quiserem, tá? O que tem de mais favorável? A rainha de ouros, olha só. Por isso que eu tô colocando vocês no comando, tá? A decisão e a escolha de vocês aqui, de fazer acontecer, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem, vocês sabem que vocês vão ter que conduzir a situação de uma maneira muito madura, com esforço, sim, tem esforço, tá? Esse 9 de paus revela muito esforço, ó. Tá bom? Mas é um esforço de alguém que finalmente se conheceu, identificou o que quer, aonde quer chegar e o que tem que fazer para alcançar. Por isso a rainha. Tá bom? E se vocês optam por isso, vocês vão ter que lidar com os momentos também de insatisfação, de cansaço, de olhar também para o que o outro está trazendo, tá? Não só o que vocês querem ou só o que vocês estão abrindo mão. Vamos ver como é que desenrola o mês aqui para o geminiano.
Rei de paus, Rainha de copas, Imperatriz. Uau! Como eu disse, vocês estão lidando aqui do outro lado com uma pessoa que é durona, que é resistente, que é cheio de regras, né, de normas, para mim, eu tenho um limite, depois disso vai ficar ruim, me onera de alguma forma, eu já tenho que lidar com tantas outras coisas, então essa parte aqui tem que ser gostosa também, se não estiver sendo gostosa, eu não quero mais um problema, tá? E aí, com esse rei de paus no comando, ditando todas essas regras e essas normas, o geminiano tende a oscilar entre a amargura, a chateação, o eu também vou desistir. E por outro lado, não, peraí, se eu cheguei até aqui, eu vou então até o fim. Eu vou até o final, eu vou usar a minha força, eu vou lutar pelo que eu realmente acredito e quero, e que eu já venho me dedicando há um bom tempo, não é algo curto. Eu não estou falando de algo que surgiu agora e que vocês querem resolver agora. É algo que Gêmeos quer já há muito tempo. Já sonha, já planeja, já deseja há muito tempo. E aquela sempre sensação do quase. É o quase, é o quase. E aí, por ser isso, vocês estão já um pouco sem paciência, do tipo, eu não vou mais ceder em nada. Só que aqui ainda está faltando um pouco. Um pouquinho de resistência, um pouquinho de resiliência, tá? E a Imperatriz, ela consegue fazer isso muito bem, tá? Ela consegue, sem se perder de si, ela consegue acolher o que o outro é e traz, permanecendo quem ela é, tá? Então ela acolhe o outro sem se perder de si mesma. Isso uma Imperatriz faz e faz muito bem. E deixa um pouco, não é nem deixar de lado, na verdade é um novo olhar para a própria chateação, tá? É um novo olhar para essa Rainha de Copas, que identifica sim o que machuca, o que dói, mas ao invés de azedar, ela sabe lidar com isso, tá? Então, como eu disse desde o início, muito amadurecimento para Gêmeos. Alguns amadurecimentos vêm na marra, não é gostoso, é doloroso, mas é um mês onde vocês estão sendo convidados de uma vez por toda a mudar um padrão de comportamento, entrar numa etapa mais madura, e isso não está relacionado à idade, tá? Entrar numa etapa mais madura e tomar posse de quem se é, do que se quer e do que se tem. Tomar posse, tá? E para isso, sim, tem que haver algumas flexibilizações, tá? Conselho do tarô. Só ouros em Gêmeos. Quanto ouros? Não, na verdade, eu que brilhei muito nas cartas de ouros. Valete de ouros. Pajem de ouros no conselho, tá? O pajem de ouros, ele fala sobre uma nova oportunidade de conquistar o que deseja. Uma nova oportunidade de fazer valer todo o esforço. Uma nova oportunidade de plantar essa sementinha e nutrir, cuidar dela como uma imperatriz, como uma rainha de ouros, tá? Para que possa crescer, prosperar e acontecer. O pajem de ouros, ele identifica o seu grande sonho, ele identifica o que quer.
ele não tem ainda todo o caminho desenhado, tá? É um pajem. E todo pajem ele ainda fala sobre o início, ele ainda fala sobre o que ainda não está muito pronto, muito concreto, mas ele tem todo o acreditar que aquilo pode acontecer. E se usar a sabedoria dessa imperatriz e dessa rainha de ouros, isso sim pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Toda a história tem a versão de um lado, a versão do outro e a do meio. Toda a história. Então não é sobre negligenciar nem a si próprio, nem colocar o outro como zero importante, tá? É sobre entender o que compõe essa história. O que um lado está trazendo, o que o outro lado está trazendo e o que juntos pode ser construído. Certo? Eu entendo aqui, Gêmeos, que está na hora de vocês assumirem o poder pessoal e trilhar essa estrada que está empacada. As de copas no fundo do deck. Ó. Então, aonde está o encanto, né? Para iniciar, para colocar o amor, o coração no que se quer. Estar com o coração aberto também para ouvir o outro lado. Cavaleiro de copas, olha só. Com ternura, com doçura, com encanto, né? Olha que interessante, né? Gêmeos é um signo do ar, é um signo mental. Não veio nenhuma carta de ar, não veio nenhuma carta de espadas. Então não veio nenhuma carta que representa aqui o elemento de vocês, né? Então olha quanto que tem aqui de emoções que ainda atrapalham um pouco o processo de vocês, mas com grande chance de amadurecimento para o futuro do jeito que vocês querem, tá? E aí sim, curar essas emoções, sair desse negativo, dessa tristeza, dessa mágoa e ir para o positivo, para a realização, para a satisfação, tá? Um mês muito próspero para Gêmeos nesse aspecto, né? Deixa eu só colocar aqui. Vamos ver um conselho. Opa! Vieram dois, eu vou aceitar os dois, tudo bem? Primeiro, a cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. Olha só. A cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais a gente evolui e avança, cresce, maior a nossa responsabilidade também. E aqui é assim. Quando apostamos todas as nossas fichas em algo, achando que a nossa felicidade depende disso ou de alguém, o passo seguinte, mais cedo ou mais tarde, é a decepção e a frustração. Então é um processo muito de vocês com vocês mesmos, é um processo interno, tá? E aqui, ou seja, nenhuma felicidade está na mão do outro. E também nenhuma infelicidade deve estar na mão do outro. Entende isso? E conforme você entende isso, avança nesse processo, maior é a cobrança. E essa cobrança é vocês com vocês mesmos. Não é em relação ao outro. É vocês com vocês mesmos. Tá? E tudo que engloba aqui o processo de amadurecimento. É a grande chave do mês de vocês. Amadurecimento. E entendam, não que eu estou dizendo que os geminianos que estão assistindo aqui são imaturos, não é sobre isso. Mas é sobre a compreensão de alguns processos e perguntas que estavam sem respostas há muito tempo. Chega. E com essas respostas chega a responsabilidade para saber o que vocês vão fazer. E parar de apontar o dedo para o outro, achando que o outro te fez sofrer, que o outro que te feriu, que o outro que te colocou nessa posição. Tá? Assuma o seu papel. Certo, Gêmeos? É isso que eu tenho para vocês.
Um beijo se você ficou comigo aqui até o final. Foi um prazer estar na sua companhia. Aqui abaixo tem o nosso endereço da outra rede, tá? O meu e o da Letícia. Caso você ainda não seja inscrito, fica aqui o meu convite para você se inscrever. Conta para mim aqui nos comentários se fez sentido essa leitura para você. Mês que vem tem mais. Beijo!